Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O modelo de Ebers-Moll é uma forma de explicar o comportamento do transistor de junção. Esse modelo é especialmente prático para mostrar o transistor de junção na saturação. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O modelo do transistor que estamos acostumados pode ser resumido em 3 linhas. Primeiro, a corrente de coletor igual à corrente de base multiplicada pelo beta. Segundo, a corrente de coletor igual à corrente de emissor se o beta for maior do que 100. Terceiro, a tensão de base emissor igual a 0,7 V. Esse modelo pode ser pensado como o desenho da figura. Entre a base emissora é desenhado um diodo, por isso a tensão entre a base emissora é 0,7 V. Entre o coletor e o emissor existe uma fonte de corrente controlada igual à corrente de base multiplicada pelo beta. Esse modelo simples pode ser usado para analisar a polarização do transistor como um amplificador e muitas outras aplicações, coisa que você está careca de fazer. Ele é tão simples que na maioria das vezes o técnico nem desenha o modelo, já parte para análise. Mas tem uma situação que esse modelo falha, quando o transistor está saturado como no circuito da figura. Se eu pedir para você calcular a tensão coletor-emissor desse circuito usando o modelo simples, veja como ficaria a solução. Considere o ganho de corrente beta igual a 100. A solução é simples e todo mundo sabe fazer. Primeiro, calcule a corrente de base. Corrente de base é igual a tensão VCC menos a tensão na junção base-emissor. Tudo dividido pela resistência de base. Substituindo os valores e calculando isso dá 0,83 mA. Agora, calcule a corrente de coletor. É só multiplicar a corrente de base pelo beta 100 e pronto. A corrente de coletor é igual a 83 mA. Agora fica fácil calcular a tensão na resistência de coletor. É só usar a lei de Ohm. A tensão na resistência de coletor é igual à corrente de coletor multiplicada pela resistência de coletor. Substituindo os valores e calculando dá 83 volts. Mas que tensão é essa? Está muito acima da tensão da fonte. Como fazer agora? Uma solução que eu uso normalmente é dizer que a tensão em um circuito nunca pode ser superior à tensão da fonte. Então, nesse caso, a tensão na resistência de coletor é igual à tensão da fonte, o máximo possível. Agora eu consigo calcular a tensão coletor-emissor. Essa tensão é igual à tensão da fonte menos a tensão na resistência de coletor, que é igual à tensão da fonte, e pronto! A tensão coletor-emissor é igual a zero. Quando o transistor tem uma tensão próxima de zero entre o coletor e o emissor, ou ainda menor do que 0,4 V, disse que o transistor está saturado. Ele funciona como uma chave fechada. A ideia é boa, mas pode ser melhorada. Basta melhorar o nosso modelo. Foi isso que fizeram os senhores Ebers e Moll em 1954 e nos presentearam com um modelo que é bem mais apurado e que explica o transistor saturado. Veja o modelo Ebers-Moll na figura, ou chamar simplesmente de modelo Ebers-Moll. No modelo Ebers-Moll foi acrescentado um diodo entre a base e o coletor, em paralelo com a fonte de corrente já existente no modelo simplificado, e mais uma fonte de corrente em paralelo com o diodo entre a base e o emissor. Aquele ∆F é uma forma diferente de escrever o ganho de corrente na configuração emissor comum, aquela que estamos acostumados. Esse F é de diretamente polarizado, mas estamos acostumados mesmo com o beta, que é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, também conhecido como HFE com FE maiúsculo. No nosso exemplo é 100. O alfa é diferente. Ele relaciona a corrente de coletor com a corrente de emissor. Ele é muito importante na configuração base comum. No modelo anterior, o modelo simples, a gente dizia que a corrente de coletor é igual à corrente de emissor. Então, naquele modelo, o alfa é igual a 1. Mas, na realidade, a corrente de emissor é um pouco maior do que a corrente de coletor. Claro, tem que somar a corrente de base, então é possível achar uma relação entre o beta e o alfa. O Raul Seixas já desconfiava disso. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base, mas a corrente de base é igual à corrente de coletor sobre o beta, colocando a corrente de coletor em evidência, somando as parcelas e passando a corrente de coletor para o outro lado, revirando tudo para colocar a corrente de coletor sobre a corrente de emissor. Pronto! Temos a relação entre o alfa e o beta. Claro que dá para determinar o beta em função do alfa também. É só um pouco de matemática. Tira aqui, bota ali, passa para lá e pronto. Veja como fica a equação final. É muito parecida com a equação anterior, mas agora o beta é igual a alfa sobre 1 menos o alfa. Pequena diferença.
Agora vou usar esse modelo para analisar o circuito anterior, substituindo o transistor do modelo Weber-Mall. No modelo simplificado, o diodo entre a base e o coletor está aberto. Vou fazer isso no modelo Weber-Mall. Vou partir da premissa de que o diodo de coletor está aberto e o diodo do emissor está conduzindo. Nesse caso, a fonte de corrente em paralelo com o diodo de emissor não existe. A corrente do diodo de coletor é zero. Agora o modelo Weber-Mall ficou bem parecido com o modelo simplificado. A análise do circuito para determinar a tensão sobre a resistência de coletor não muda quase nada. A corrente de base é igual à tensão da fonte menos a tensão no diodo base emissor, que está conduzindo, sobre a resistência de base. Substituindo os valores e calculando, dá 0,83 mA. Essa é a corrente de base, o mesmo valor encontrado usando o modelo simples. Mas cuidado, não é a corrente no diodo de emissor. Essa é uma diferença importante desse circuito. Veja como determinar a corrente no diodo de emissor. A corrente no diodo de emissor pode ser determinada a partir do nó da base. É só aplicar a lei dos nós. Nesse nó está entrando a corrente de base e a corrente da fonte. E está saindo a corrente do diodo de emissor. Passando a corrente do diodo para o outro lado da igualdade, colocando o alfa em evidência, isolando a corrente no diodo de emissor e ajeitando a equação para mostrar a corrente no diodo de emissor. Pronto! Essa é a corrente no diodo de emissor. Eu preciso dessa corrente porque ela vai aparecer na fonte de corrente que está ligada lá, ó, no coletor. A corrente de coletor agora é dada pela fonte de corrente constante controlada do modelo Weber-Mall ligada no coletor. A corrente de coletor é igual ao alfa vezes a corrente no diodo de emissor. Vou substituir a corrente no diodo de emissor pela equação vista há pouco. E agora a mágica. Alfa sobre 1 menos alfa é exatamente o beta. E veja, a equação ficou igualzinha ao modelo simplificado. E a corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o beta. Como o beta é 100 e a corrente de base é 0,83 mA, então a corrente de coletor é igual a 83 mA, exatamente como antes. Viu? O modelo Weber-Mall funciona igualzinho ao modelo simples. Eles pensaram e fizeram a mesma coisa, será? Agora fica fácil calcular a tensão na resistência de coletor. É só multiplicar por 1 kΩ e pronto. A tensão é igual a 83 volts. Mas onde está a vantagem desse modelo? O valor continua absurdo. Como explicar isso? Agora vem a mágica do modelo Weber-Mall. Nessa nossa análise, a gente considerou que o diodo de coletor estava aberto. Um diodo está aberto quando a tensão anodo-cátodo é inversa. Vamos conferir se é isso mesmo que está acontecendo? Vou levantar a equação da malha seguindo no sentido horário, começando pelo diodo. Mais a tensão no diodo, mais a tensão de 8,3 volts sobre a resistência de base, menos a tensão de 83 volts na resistência de coletor, tudo isso é igual a zero. Isolando a tensão no diodo, calculando fica mais 74,7 volts. Viu? Positivo. Então o diodo está conduzindo. Por isso esse absurdo de tensão. O modelo simplificado está errado. O modelo Weber-Mall explica isso bem direitinho. O modelo simplificado ou o modelo de Weber-Mall com o diodo de emissor serviam bem para o transistor na região ativa, trabalhando como amplificador, mas quando o transistor está saturado, eles falham. Mas o modelo de Weber-Mall serve para os dois casos. No caso do transistor saturado, o modelo é esse da figura, com os dois diodos conduzindo. Viu a diferença? Agora os dois diodos estão desenhados no circuito. Agora fica fácil entender que a tensão VCE é 0 volt. É só fazer a malha da figura passando pelos dois diodos. Se as tensões nos dois diodos forem iguais, então um anula o outro e pronto. A tensão VCE é igual a 0. E se alguém perguntar por quê, não precisa ficar inventando historinha. É só dizer que foi o Sr. Weber e o Sr. Mall quem disseram e pronto, está justificado. Na verdade, para que as tensões nos dois diodos sejam exatamente iguais, as correntes teriam que ser exatamente iguais. Mas a corrente no diodo emissor é um pouco maior. Claro, tem que somar a corrente de base. Então a tensão base emissor é um pouco maior do que a tensão base coletor. É essa diferença de tensão que aparece entre o coletor e o emissor do transistor saturado real e que consta em todo o datasheet. Na prática, a tensão entre o coletor e o emissor fica entre 0 volt e 0,4 volt. Quanto maior a corrente de base, mais próximo do zero fica a tensão entre o coletor e o emissor. Por isso, a regra dos 10% funciona muito bem. A tensão VCE fica da ordem de 0,01 volt. No circuito desse exemplo foi usada a regra dos 10%. A resistência de base é igual à resistência de coletor vezes 10. Montei o circuito só para conferir e medi a tensão VCE, que ficou em 0,04 volts. Depois botei uma resistência de 100 kΩ na base e a tensão coletor-emissor aumentou para 0,1 volts. O transistor continuou saturado, mas a tensão subiu um pouquinho.
Você viu neste tutorial como o modelo de Ebers-Moll explica com perfeição a saturação no transistor. Agora não tem mais historinha. No transistor saturado, a tensão entre o coletor e o emissor é zero. Quem diz isso são os senhores Ebers e Moll. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!